E aí, galera, que alegria estar aqui com vocês na internet de novo, poder conversar, partilhar um pouco com vocês. Bom, em breve a gente está lançando músicas novas aí, né? Vai sair uma já, acho que mês que vem. E também a gente quer fazer algumas lives com vocês de novo, certo? Em breve estaremos aí pela internet de novo. Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão que nós da banda a gente tem conversado e rezado, pensado bastante, e a gente gostaria de partilhar com vocês. E também fazer um desafio e um convite para vocês. A gente queria convidar vocês então a refletir sobre a cultura, né? A cultura do mundo atual, a cultura que se criou hoje e a cultura que nós podemos fazer, né? Então a primeira coisa que eu queria fazer é um convite para você. É para que nós possamos produzir uma cultura que edifica, uma cultura que transforma, uma cultura que do bom, do bem, né? Uma cultura divina, do alto de Deus, né? Que faça bem para nós e para as nossas famílias. Uma cultura que dá sustento para a nossa sociedade, para o nosso mundo de hoje. E por que eu digo isso? Porque nos últimos 70, sei lá, 60, 70 anos, 50 anos, a gente tem visto uma cultura que nos prejudicou muito. Que no início parecia ser um grito de liberdade, algo que era muito bom, mas que hoje a gente tem, já há alguns anos também tem visto as consequências dessa cultura, né? Uma cultura que a gente viu e vê através da TV, através da música, da arte, de tantas coisas, e que nos trouxe uma cultura que chama-se de liberdade, né? Mas que trouxe a depravação, que trouxe as doenças venéreas, trouxe a AIDS, uma cultura, né, que chamam da liberdade sexual, uma cultura de morte, né? Uma cultura de aborto, uma cultura de não ter filhos, uma cultura de descartável, né? Uma cultura onde todo mundo se torna descartável, a gente usa e abusa dos outros e descarta e joga fora. A cultura da facilidade, onde tudo ficou muito fácil, né? E tudo vai perdendo valor, a vida vai perdendo valor, as coisas vão perdendo valor, nós vamos perdendo valor, nossos corpos, né? E aí a gente vai substituindo isso, né? A gente substituiu as coisas importantes que eram, né, a religião, a vida, a família, a gente vai substituindo isso por coisas supérfluas, coisas rasas, que a gente chama, né? Raso. Que é os bens materiais, o sucesso, o dinheiro, a fama, o valorizar o corpo, né, a saúde, que tudo isso é importante. Mas quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, no nosso agir, no nosso ser, na nossa decisão, quando isso é essencial para nós, todo o resto perde o sentido, né? Porque a gente começa a se tornar pessoas vazias mesmo, né? Nós vamos perdendo o sentido, porque o material a gente conquista e parece que sempre falta alguma coisa, né? O sucesso também, o dinheiro. Hoje em dia existe a cultura do supervalorizar o corpo, cuidar do corpo. E é tudo muito bom cuidar da saúde, tudo isso. Mas quando a gente bota isso em primeiro lugar, isso se torna um vício, a gente se torna escravo disso, né? Todo o resto começa a perder o valor, né? E a gente vai se enchendo de drogas e vícios e busca da satisfação, do prazer, para tentar substituir, para tentar preencher esse vazio que a gente sente cada vez mais, onde a gente vai se afastando daquilo que é essencial, que é Deus, né? E esse lugar é só de Deus, no nosso coração. Só Deus pode preencher esse vazio. Não existe ninguém nem nada nesse mundo que possa preencher isso. E quando a gente busca nessas coisas, a gente perde a ordem e desorienta a nossa vida, né? Por isso, eu vim convidar você a produzir cultura de vida, cultura que edifica, cultura do bem que transforma. E como a gente produz essa cultura? É todo dia, o tempo inteiro. Seja lá através da arte, da música, do desenho, através através de escrever, de esculturas, de tudo, do nosso dia a dia, da nossa conversa, isso tudo é cultura, né? A nossa linguagem é cultura, então tudo que a gente conseguir produzir de coisas que edificam, que transformam e que são boas, vão fazer bem para nós e para nossas futuras gerações, né? E a gente pensa principalmente nos nossos filhos, nossos netos, né? Então a gente precisa voltar a olhar para aquilo que é importante, aquilo que manteve a nossa sociedade em pé até hoje, e não deixar com que tudo desmorone, né?
E por que que eu estou dizendo isso? Por que que a gente tem refletido sobre isso, nós, da banda e alguns amigos? Porque Deus tem, no último ano e meio, tem nos chamado muita atenção, né? Deus tem nos mandado alguns juízos, alguns castigos, algumas chamadas de atenção. E quando eu falo isso, olhando para quem pensa e veio formado dessa cultura de 50, 60 anos, 70, acha que Deus castiga, que Deus é ruim, que a igreja é ruim, que as orientações da igreja são ruins, né? Porque acredita que quem acredita nisso sofreu lavagem cerebral, mas é justamente o contrário, né? Porque a gente percebe aonde essa cultura levou o homem, né? As maldades que a gente vê por aí, os abusos, a morte, a violência, o aborto, né? Filho matando pai, pai matando filho. Então a gente tem visto tudo isso acontecer e a gente precisa parar para refletir. Principalmente nesse último ano e meio, Deus tem nos chamado a atenção. E Deus é Pai, Deus é bom, né? E quando Ele manda seus juízos, seus castigos, suas ordens, Ele nos chama a atenção é porque Ele quer o nosso bem e não o nosso mal. É porque Ele quer que a gente se volte para o bem, para Ele, para as coisas que são importantes. E não que a gente fique bravo com Ele, que Deus é mal, né? Porque Deus está me castigando, porque Deus está me fazendo mal, mas é justamente o contrário. Quando Deus nos manda sofrimento, dificuldade, é porque Ele nos quer bem. Porque Ele nos quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente melhore. E não pense que toda essa maldade que a gente tem visto acontecer no mundo, que a gente faz, né? É o adultério, sei lá, é perversão sexual, é aborto, é morte, é tanta violência, tudo isso. Vocês acham que tudo isso fica assim, a Deus dará e não acontece nada? Se você parar para pensar, estudar a história da humanidade, desde lá do início, alguns chamam de, sei lá, de Adão e Eva, outros chamam de macaco. Desde lá o homem tem criado as suas civilizações, os seus impérios e se tornado Deus dele mesmo, amante de si mesmo. E todas as vezes que o homem chega num momento onde crítico, Deus vai lá, chama atenção, castiga, ensina e as coisas caem por terra e tudo tem que começar do início. E eu acho que a gente está num momento assim, né? A gente está passando por um momento assim. E então agora acho que é o momento da gente refletir mesmo, né? Da gente parar, pensar onde a gente está sendo mal, aquilo que a gente está fazendo de errado e que a gente possa melhorar. Aproveitar essa oportunidade onde Deus está nos chamando a atenção para melhorar, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque se continuarmos não querendo olhar para Deus, e não querendo mudar, e não querendo melhorar, pode ser que Deus mande juízos e castigos maiores sobre nós. Nós só temos uma chance. Nós estamos aqui e só temos essa chance de sermos melhores, de mudarmos, de fazermos o bem. Infelizmente não vamos ter outra chance. Existem ideologias que dizem que a gente vai e volta várias vezes até se consertar e ser melhor. E se isso fosse verdade, a gente já estaria vivendo no paraíso, né? Porque todo mundo vai e vem, e parece que a coisa fica cada vez pior e não cada vez melhor. Então, eu acredito, né? A igreja acredita na cultura da ressurreição. É viver uma vida, ter uma chance de escolhas, de fazer o bem, de ser bom e de fé, principalmente. A única coisa que Deus nos pede para que sejamos salvos é que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador. E temos que aproveitar essa chance para fazer essa escolha. Então, e você não está sozinho aqui para isso. Deus nos deixou suas orientações, seus mandamentos, nos deixou seus ensinamentos, nos deixou a sua igreja para que nós buscássemos orientações. Não se espelhe nas pessoas. Não olhe para as pessoas. Não busque nas pessoas esse caminho, mas busque nos ensinamentos, nos fundamentos, nos desígnios, naquelas coisas que são realmente importantes e que ficam para sempre nas nossas vidas, nos nossos corações. Certo? Então não julgue as coisas sem conhecer, não julgue as coisas antes de entender, antes de aprender, antes de conhecer. Primeiro busque. Não é porque te disseram lá, se criou essa cultura que veio das últimas décadas, de que a igreja é ruim, de que a igreja faz uma lavagem cerebral, de que a igreja não vai te deixar ser feliz, não vai te deixar ter prazer. Não é?
Esquece tudo isso. Isso tudo é bobagem. Busque, eu conheço, eu que frequento, que vou à missa, que eu sei o quanto é precioso, o quanto tem coisas extraordinárias ali dentro. Os sacramentos, né, os mandamentos, a Eucaristia, os mistérios de Deus, né, o amor de Deus para cada um de nós. Busque, meu irmão. Você não está sozinho nesse mundo. Não perca a fé, não perca a esperança. Eu sei que nós agora temos passado por esse juízo, por essa dificuldade, por esse momento de crise mundial e que a gente tem perdido o sentido, porque nossos sentidos, nossas razões de viver, né, estavam em coisas supérfluas. E nós precisamos voltar a encontrar o verdadeiro sentido, que é o divino, que é o eterno, que é o depois, que é a salvação. Sem Deus, sem fé, sem o amor, sem o divino, sem crer nestas coisas, enfrentar essa dificuldade que esses juízos de Deus são apavorantes. Por isso que tem muita gente se suicidando, muita gente desesperada, muita gente correndo para lá e para cá sem saber o que fazer. Porque nós precisamos voltar para olhar o que é essencial, o que é importante para nós, que é Deus, que é acreditarmos que nós precisamos fazer o melhor aqui e acreditarmos em Cristo para que um dia possamos nos salvar. E quem enfrenta essa crise, quem enfrenta essas dificuldades, olhando para isso, olhando para Deus e tendo essa fé, já enfrenta as coisas de uma maneira melhor, sem tanto medo, sem tanta angústia. Então eu te convido, meu irmão, a tirar todo o orgulho, toda a vaidade, toda, sei lá eu o que, esse racionalismo que a gente criou, que essa cultura desses últimos anos criou, em que a gente não consegue olhar além, que a gente não consegue ver além, que a gente não consegue entender aquilo que é importante para nós e que são os desígnios de Deus para nós. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente prefere viver os prazeres, a gente quer buscar satisfação, a gente quer buscar o sucesso, o dinheiro a todo custo. Eu sei que o quanto é difícil deixar tudo isso às vezes de lado e entender que nós não vamos perder nada disso. Nós vamos ganhar tudo isso, mas da maneira correta. Nós vamos viver tudo isso com uma ordem, não no caos, mas na ordem. Porque o caos está trazendo a destruição e a maldade para nós cada vez mais. Mas nós precisamos da ordem, nós precisamos do amor, nós precisamos das leis de Deus, nós precisamos do amor de Deus, do carinho, da esperança, da fé, da salvação. Nós precisamos. Você não vai perder nada, meu irmão, você vai ganhar tudo. Deus está contigo, Jesus te ama, meu irmão. Você não está sozinho. E se você precisar, nós estamos aqui. Venha conversar conosco, venha partilhar conosco. Certo? Conte conosco. Escute aí as nossas músicas, se inscreve no canal aí, nos procure nas redes sociais. Estamos aqui, certo? Fiquem com Deus, até a próxima partilha, até a próxima live, até a próxima música. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, certo? Um grande abraço.